Glória a Deus. A gente vai continuar a falar sobre aquilo que temos aprendido no livro de Efésios. E hoje vamos entrar no capítulo 2. Eu pensei no título dessa palavra aqui, achei bem provocativo, mas Deus. A gente se prepara, sei lá, umas 15, 20 horas para ministrar e umas 2 horas só para pensar no título da palavra. É difícil, não é? Às vezes. Então, para ficar preso na sua mente, né? Eu quero ler com você Efésios capítulo 2, do 1 ao 5, e vamos ler a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. Graças a Deus. Vamos lá. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos, seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aleluia. Aleluia. Paulo, ele começa esse trecho aqui da palavra num tom bem pessimista. E eu quero caminhar nesse mesmo tom com você por algum tempo. O argumento dele aqui é que, para que você compreenda a grandeza do poder de Deus, primeiro você precisa se lembrar do lugar onde você estava. E é por isso que essa primeira parte da carta, o capítulo 1 e uma grande parte do capítulo 2, ela é bem doutrinária. A gente falou sobre a doutrina de Deus, a gente falou sobre a doutrina da adoção, doutrina da filiação. Hoje vamos falar um pouco da doutrina do pecado. E parece que não temos algo muito prático para seguir, mas o que Deus quer trazer com esse tempo de palavras nesses primeiros capítulos é um sentimento, eu creio isso de todo o coração. Ele quer renovar em nós, a sua igreja, esse sentimento de maravilha pelo poder e pela presença de Deus. Amém? E aí, para isso, ele vai fundo. Ele vai muito fundo. E eu quero convidar você para viajar comigo fundo. Bem fundo. Mas depois nós vamos subir depressa. Amém? Subir em direção às regiões celestiais. Pode dar um pouco de náusea, mas vai te fazer muito bem, eu creio. Amém? Vai ser numa velocidade incrível, porque é isso que Deus faz com a sua igreja. Então, Paulo, ele quer que a igreja, apesar de todas as circunstâncias que ela vivia, perseguição religiosa, perseguição para prisões também, ele quer que a igreja ela tenha uma visão adequada da grandeza da salvação. Na palavra de hoje a gente vai aprender qual era a nossa condição antes que Deus mudasse completamente a nossa história para o louvor da sua glória. E aí ele começa fazendo a seguinte afirmação: vocês estavam mortos. E o evangelho possui esse realismo que é absurdo. Vocês estavam mortos. Ele está falando da condição da nossa humanidade antes da salvação. E o que isso quer dizer? Obviamente aqui a morte que Paulo está explicando para a igreja está falando de uma morte espiritual. É uma morte espiritual. A vida do não cristão, ela é uma morte viva. Ele está morto espiritualmente. E esse termo morte não é exagerado, é realista. Nós vemos ele logo lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus dá a ordem a Adão e ele diz: olha, você pode comer de todos os frutos do jardim, mas da árvore do conhecimento do mal você não deve comer. E Adão, ele desobedece a Deus. Primeiro vai Eva, depois vai Adão, e eles comem do fruto. Mas a ordem de Deus era: não comam, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. A morte física não entrou ali naquele momento. Adão não morreu instantaneamente, fisicamente, mas ele morreu espiritualmente, e o seu espírito deixou de ter conexão com Deus, e a partir daí, Adão sendo nosso representante legal, o nosso pai da nossa humanidade, todos nós nascemos nessa condição, mortos. Esse termo então não é exagerado. O homem morto, ele possui alguns aspectos, algumas características que vocês, com certeza,
vão se ver quando eram mortos lá atrás. O homem morto espiritualmente é aquele que é ignorante de Deus, ou seja, ele não conhece a Deus e não conhece as coisas de Deus, pois para o homem que está morto espiritualmente, Deus ele é apenas uma ideia, Deus ele é apenas um assunto a ser conversado, Deus ele é aquele assunto que dificilmente vai passar sobre a sua mente, é uma realidade distante. Nós vivíamos assim, sem corresponder a Deus, porque estávamos mortos. Então, como mortos não possuem sinais vitais, assim os mortos espirituais não possuem os sinais vitais espirituais para se comunicarem com Deus. Vivíamos sem corresponder à presença de Deus, estávamos totalmente fora da sua vida. E outra característica do homem morto espiritual é que ele, além de ser um ignorante das coisas de Deus, ele não tem um interesse pelas coisas de Deus. Ele não se interessa por aquilo que é santo, ele não quer saber delas. Para eles, as coisas da palavra de Deus, as coisas espirituais são chatas, as histórias bíblicas são enfadonhas, ele não se enxerga nessa condição de participante das coisas espirituais, e ele não tem interesse nenhum. Ele não gosta de conversar sobre a vida, ele não gosta de conversar sobre morte, ele não gosta de conversar sobre vida após a morte, ele não gosta de conversar sobre Deus, ele não gosta de conversar sobre Cristo, ele até odeia esses assuntos. Os interesses dos mortos espiritualmente estão apenas nos homens e na sua aparência, o que eles têm falado, o que eles têm dito, o seu estilo de vida, os seus interesses exercem tremenda atração no homem que está morto espiritualmente. Porque ele é apenas natural, e ele consegue pensar apenas no que está ao seu redor, no que ele consegue ver, no que ele consegue sentir, no que ele consegue ter prazer, apalpar, tocar. Muitos não se enxergam nessa situação, mas o homem morto, ele é extremamente infeliz, e Cristo, ele veio para dar um novo significado. Na verdade, ele deu as palavras que vão explicar exatamente qual é o antídoto para essa situação. Através do Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, leia aí comigo, olha o que o Senhor Jesus disse sobre a verdadeira vida. A verdadeira vida espiritual. O que está escrito aí? Esta é a vida eterna, que o único a quem enviaste. Esta é a vida. O que vocês conheceram até agora é morte. É morte. Vocês estão caminhando para uma morte eterna. E eu vim apresentar a vocês e dar a vocês a vida. E a vida eterna é essa: que conheçam ao meu Pai, que conheçam ao Filho Jesus Cristo, e vocês viverão eternamente. Isso é vida. E o que é morte? Morte são todas as coisas contrárias a isso que Jesus disse. Deus é o autor da vida, Deus ele dá a vida, é Ele quem é a vida, e fora de Deus não há vida. Portanto, definir a vida segundo o que Cristo nos ensinou a vida de verdade, é a vida eterna, que é conhecer a Deus, é corresponder-se com Deus. A vida é ser semelhante a Deus. A vida é compartilhar da natureza de Deus. A vida é compartilhar a vida de Deus com outras pessoas. E a vida é ser abençoado por Deus. Isso é vida. E eu tenho uma pergunta para você, algumas aliás. Você tem vida? Você conhece a Deus? Você, sabe, eu não pergunto se você fala sobre Ele, mas sim se Ele é real. Para você o conhece? Você tem intimidade, corresponde aos seus anseios? Se sim, você tem a vida eterna. Se não, você está morto. Morto ele é apenas a primeira condição, mas ele continua e a gente vai afundando um pouco mais. Paulo diz ainda que as pessoas que são mortas são governadas por esse mundo, e ele diz assim, que nós seguimos a ordem desse mundo, ou o curso desse mundo. E o que é esse mundo bíblico? Ele diz aqui, quando vocês seguiam a presente ordem desse mundo. E o que é esse mundo aqui? Não é os mares, os céus, não são as montanhas, a terra, a praia. Não é disso que ele está falando. Mundo é uma mentalidade, é uma perspectiva,
é um conceito de vida sem Deus. Deus, ele é excluído do mundo. Deus não tem parte com o mundo, porque o mundo é o próprio homem concebendo e organizando toda a sua vida. Mais à frente, no verso 12, Paulo diz: naquela época vocês estavam sem Cristo. Falando do passado dos crentes, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam sem esperança, vocês estavam sem Deus no mundo. E estar sem Deus é estar no mundo. Por isso que lá em Romanos 12, verso 2, tem um texto que é muito conhecido nosso, que Paulo vai ensinar à igreja a respeito do mundo. Ele sabe que existe um pensamento, um estilo, um sistema maligno no mundo, e que esse mundo influencia a vida dos cristãos. E o que ele disse? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Romanos 12, 2, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, é preciso constantemente ter uma mente transformada para entender o que está ao nosso redor e dizer: isso não vem de Deus, isso não é a vontade de Deus, isso daqui é uma conformidade com o sistema mundano, não é uma conformidade com a palavra de Deus, não é um molde divino, é um molde maligno. Não se conformem, não utilizem esses moldes para as suas mentes, mas transformai-vos. Deixem a palavra de Deus transformar as vossas mentes, para que eu e você possamos comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como cristãos, ele diz: não se amolde, não se conforme. Não viva de acordo com a mentalidade desse mundo, crente. Você e eu somos de outra esfera. Nosso lugar não é aqui. Para piorar, o apóstolo vai mais fundo e afirma que todo esse sistema, na verdade, é um sistema maligno, e há um princípio maligno em operação. Esse sistema mau é controlado pelo príncipe do poder do ar, ou em algumas traduções, pelo príncipe do poder das trevas. É coordenado, é governado, é gerenciado, é influenciado por um príncipe maligno. O diabo e seus poderes atuam e governam nesse mundo que nós vivemos, que nós conhecemos, e ele é tão astuto, ele é tão sujo, que ele domina o homem, ele enreda o homem, ele governa o homem, e ao mesmo tempo faz o homem acreditar que não está sendo dominado por ele. Influência, diabo, você acredita em diabo? Que coisa mais careta, que coisa mais antiga. Nós nos achamos tão bons, nos achávamos, que não cremos que existe um ser maligno, um príncipe das trevas, que governa esse mundo e que faz questão de destruir tudo o que é divino, tudo o que é de Deus, tudo o que é a criação. E por que o diabo é ignorado, irmãos? É porque o mundo está como está. Conta-se de um filósofo inglês chamado George, que era um ateu até a década de 40. Eu escrevia livros a respeito disso, do ateísmo e do pensamento natural, do pensamento filosófico sem Deus. Mas, quando ele presenciou com seus olhos os fatos da Segunda Guerra Mundial, aquilo mexeu com ele de uma forma tão grande, que ele passou a crer na realidade de Deus, pois ele entendia que nada poderia explicar a guerra, a não ser um poder maligno. E olha o que ele disse: a guerra não é apenas um acidente ou algo negativo, há um poder demoníaco em ação na guerra. Há um poder demoníaco que faz homens matarem inocentes, sim ou não? É uma prova de que o mundo é governado por um príncipe. O diabo era um anjo que fora criado por Deus, mas levantou-se contra Deus, porque, segundo a palavra, ele queria ser igual a Deus, e ele odeia Deus. O seu único objetivo é estragar a criação de Deus, é envergonhar o homem e arruinar o mundo de Deus. Por isso ele veio ao mundo, ele enganou Eva, ele enganou Adão, e a partir de então, todos nascemos nessa condição pecadora, influenciado pelo seu sistema maligno e pecador. Por isso que Paulo vai ensinar no capítulo 6, nós vamos chegar lá um dia, mas você sabe esse texto de cor praticamente, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todo principado e potestade,
E ele ensina o cristão a vestir a sua armadura, a armadura de Deus, e a lutar contra príncipes e potestades. Os poderes malignos estão soltos, eles querem destruir o que Deus criou. Eu estava conversando isso hoje com o irmão, quando cheguei aqui. Nós estávamos falando sobre exatamente o poder criativo de Deus. E a gente olha no mundo e você acha que o que existe no mundo é mal, porque o diabo, ele cria o mal, ele faz aquilo que é mal. Mas a verdade, irmãos, é que o diabo não cria nada. O diabo não tem poder criativo. Você pode perceber que o que o diabo faz, na verdade, ele destrói a criação de Deus. As músicas. Quem criou a música? Foi Deus. E o que o diabo fez? Destruiu. O amor. Quem criou o amor? Foi Deus. E o que o diabo fez? Ele destruiu. Quem criou a família? Foi Deus. E o que o diabo faz? Destruir a família. O seu alvo é destruir tudo que é divino. Ele não é como Deus. Ele não tem os mesmos atributos de Deus. Ele não se compara ao grande poder de Deus. Mas ainda assim, ele tem uma atuação para destruir tudo o que é divino. Jesus, ele vai ainda mais fundo, irmãos. E por isso que isso daqui é muito importante para entendermos qual era a nossa condição, termos o nosso coração cheio de alegria e satisfação e clamarmos por almas, para que Jesus salve as almas que estão presas no poder do diabo. Ele diz aqui em João capítulo 8, 44, aos judeus, olha só: vocês pertencem ao pai de vocês. Quem? O diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Só que isso é forte demais para a gente não costuma falar muito isso. Que não cristãos são filhos da desobediência, estão a serviço do seu pai, que é Satanás. Porque isso ofende. Mas somente o poder do Evangelho pode restaurar pessoas que estão sob o domínio do inferno, caminhando a passos largos para a perdição. Nós não podemos ignorar que existe uma guerra acontecendo e que o diabo tem dominado mentes e corações. O homem, por natureza, ele se acha muito bom, autossuficiente. Eu comando, eu tomo as decisões, e é por isso que a mensagem da cruz é uma vergonha para ele. É um escândalo, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Salvador devem entender que não são nada, que estão perdidos sem Ele. Mas o homem morto, cheio das suas razões, cheio do seu autoconhecimento, ele quer mudar a si mesmo, ele acha que ele pode mudar a si mesmo, ele diz que o mundo pode melhorar, e ele acha que o mundo está melhorando. As pessoas estão mais conscientes do ambiente, as pessoas estão mais conscientes das nossas diferenças raciais, estamos melhorando, preste atenção, você acha mesmo que estamos melhorando? Você olha as notícias e os jornais e você acha que estamos caminhando para uma melhora? Você acha que a humanidade tem caminhado para se parecer mais com Deus de uma maneira natural, esforçada, com unidade? A união faz a força, vamos lá. Não, é lógico que não. Todos os homens naturais mortos são controlados pelas suas paixões egoístas, pelo seu ego, pelo seu orgulho, pelo seu desejo e sua fome de poder. E aí, quando ouvimos o Evangelho, dizemos: eu não afundei tanto assim. Eu sei que eu não sou perfeito, mas não sou mendigo. Tá bom aqui por enquanto. Tem alguns probleminhas, mas eu não preciso disso tudo. Pensar assim é uma expressão da nossa desobediência. Somos filhos da desobediência. Éramos. Desde a queda de Adão, irmãos. E isso é uma coisa, esse conceito aqui a gente ouve muito no mundo. E ouve muitas vezes em algumas pregações. Mas preste atenção nesse conceito, que ele é muito importante. Desde a queda de Adão, a nossa livre vontade, a nossa livre escolha, o nosso livre arbítrio não existiu mais. A liberdade da vontade se perdeu na queda. A partir daí o homem se tornou escravo.
E aprenda isso, só existiram 2 homens livres na face da terra. O primeiro deles foi Adão, que pôde escolher entre a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. E o segundo foi Jesus. O primeiro, como diz, né, aquela frase de efeito, Adão falhou no paraíso, né? Mas o segundo Adão, que é Jesus, venceu numa cruz. Não é? Ah lá, eu falo a frase de efeito, vocês ficam felizes, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Porque Jesus foi tentado no deserto, foi tentado em todas as coisas, e nele não foi achado pecado algum. E essa é a base da nossa fé. E aí nós achamos que temos livre escolha, temos livre vontade, nossa vontade é totalmente livre, mas o homem, irmãos, o homem não consegue parar de pecar. Em 2 Coríntios 4, verso 3 e 4, Paulo diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha só, vou repetir. O Deus deste século, quem é o Deus deste século aqui? Quem? Não, o diabo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creiam no glorioso evangelho de Cristo. A verdade é que o diabo não nos deixa crer. Você já viu morto responder? Você já viu algum morto levantar e falar assim: me vê um copo de água, por favor, que está muito quente dentro desse caixão? Você já viu Você já viu alguém que é escravo? E a gente não tem muito essa realidade aqui, mas você sabe o que é escravo. Chegar para o seu senhor e falar assim: hoje eu vou sair mais cedo, você me libera? Você já viu isso? Você acha que isso acontecia? Você acha que escravo tem vontade? Você acha que morto tem livre escolha? A palavra de Deus diz que o diabo não nos deixa crer e por isso estávamos presos na escravidão do pecado, debaixo do seu poder. E aí Paulo continua dizendo que vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Nós vivíamos seguindo os desejos da nossa carne. E aqui é que a gente se identifica muito. A carne aqui não se refere a essa cobertura dos ossos, mas sim aos nossos instintos e pensamentos. E então, o que é a carne? Em primeiro lugar, a carne são os nossos instintos. São as coisas que Deus fez, como a fome, o desejo de comer, o desejo de folgar, que é dormir e repousar, o desejo de alegria, que é felicidade e prazer, o desejo sexual, que nos leva ao desejo da atração, de sermos atraentes. Esses desejos estão em todos os animais, em toda a criação de Deus, e eles por si só não são pecaminosos, pelo contrário, Deus criou cada um deles e disse que eram bons. O problema é que ao nascermos em pecado, aquilo que era bom assume o controle da nossa vida. O que era para ser dominado pela nossa vontade livre, pela nossa vontade divina, agora nos controla. O que era para ser dominado, nos domina. Comemos demais, bebemos demais, dormimos demais, vivemos uma sexualidade anormal, com pornografia, adultério, sexo antes do casamento, fora do casamento, desvios sexuais e tantas outras coisas. Ou seja, o que Deus criou para ser bom, através do pecado, fomos entregues às nossas próprias vontades e fazemos as coisas como achamos bem fazer. O que Deus criou para ser bom se torna uma prisão, uma escravidão. O que Deus criou para ser bom se torna uma ruína para o homem. E não conseguimos sair de lá, pois somos escravos da nossa vontade, escravos dos nossos instintos. Agora, os desejos da mente. Os desejos da mente são todos aqueles que têm o poder de controlar e governar a sua atenção e as suas atividades. São eles: ciúmes, inveja, orgulho, ódio, crueldade, malícia. O que são essas coisas? São os desejos da mente. A cobiça pela riqueza, o desejo de status, o desejo de ser conhecido, o desejo por fama, a ganância pelo dinheiro e o amor ao dinheiro. Fazemos de tudo para termos mais.
E essa ambição nos leva a gastar o que não temos para coisas que não precisamos. Somos ambiciosos, egoístas, avarentos, não dividimos o pão, não estamos atentos às necessidades dos outros, porque olhamos mais para nós. E essa área do dinheiro é onde mais existe queda. O amor ao dinheiro é o princípio, é a razão de todos os males, diz a palavra de Deus. O homem, então, nessas condições, nada pode fazer. E por conta dos seus muitos pecados, irmãos, Paulo segue dizendo, são por natureza merecedores da ira de Deus. E eu não vou entrar no que é ira hoje, nós vamos falar, acredito que daqui 2 domingos na Páscoa. Mas isso é muito forte. Ou seja, estávamos acorrentados, aprisionados. A questão é que agora Paulo mostra esse homem numa situação tão terrível, nas profundezas do pecado, no fundo do inferno, cheio de vícios, sem esperança, que somente um grande poder para nos libertar. Aí você viu, eu falei de 3 grandes inimigos da humanidade: o mundo, o diabo e a carne. São 3 contra 1, mas que não são um páreo para o que nós vamos ouvir agora. E é aí que entramos nesse título: perante tão profundo abismo, nós temos um mas. Perante tão profundo abismo e um futuro tão destruidor, sem esperança, nós temos um mas. Um mas é o quê? Uma conjunção que é utilizada em situações que indicam oposição, sentido contrário. Você estava indo para lá, mas aconteceu alguma coisa, e agora você está indo para cá. E o que aconteceu? Aleluia! Aconteceu uma coisa muito poderosa, igreja. E agora que nós vamos do fundo ao céu, rapidamente, preste atenção. Paulo diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Em primeiro lugar, Deus é um Deus de amor. O mundo e seu sistema maligno vai dizer, Deus não está ligando para o que está acontecendo, milhões estão morrendo, as pessoas estão perecendo de fome, mas você precisa entender que isto é uma mentira. O mundo é governado por um sistema maligno. Deus é amor. Deus é amor. Amor faz parte da sua natureza, amor faz parte dos seus atributos, amor é quem Deus é. Ele é rico em misericórdia e graça, e Ele vem até nós, porque Ele sabe que escravos, que mortos não conseguem corresponder, não conseguem ter vontade própria. E aí o que Deus faz? Eu amo tanto, porque Deus tanto amou, que enviou o seu Filho, enviou a si mesmo, veio até nós. Esse é o escândalo do Evangelho. Deus precisou se tornar homem, para nos resgatar desse poder tão grande do mundo, do diabo e da carne. E aí esse Deus, Paulo diz, nos deu vida, ou nos vivificou. Isso significa que nascemos de novo, nós fomos regenerados, fomos gerados novamente. Aleluia! A partir daí, irmãos, Deus coloca uma nova disposição no espírito humano. O espírito que estava morto não correspondia a nada do que era santo e nem se interessava pelas coisas de Deus. Ele começa a sentir vontades de Deus. Ele começa a raciocinar a Deus e a eternidade. Ele começa a entender que a vida dele é muito curta, que pode acabar hoje, mas que ele tem uma eternidade toda de alegria, prazer e devoção junto com a igreja do Senhor, porque fomos criados para a comunidade. Fomos criados para a sua glória. Uma nova disposição. Qual é a outra palavra para disposição? Vontade. Eu admiro como a vontade dos homens pode levá-los longe. Não é verdade? Eu admiro a sua disposição de acordar às 5 da manhã para fazer exercícios físicos. Eu ainda não consigo. Eu não sei quantos anos eu vou falar isso aqui. Mas eu não desisti. Amém. Por quê? Você não fala isso quando levanta da cama e fala, estou sem disposição. Hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Não tenho disposição para fazer isso. Mas o que Deus faz na vida do crente, aleluia,
é colocar na vida dele uma nova disposição. Tudo que você não tinha de vontade de fazer, agora você tem. É uma nova vontade, são novos desejos. O homem se torna santo, instantaneamente. Santo por quê? Porque ele tem uma vontade santa dentro dele. O santo está habitando dentro dele, e porque assim, somente assim, teremos uma nova vontade. Os cristãos, irmãos, e isso é importante, os cristãos, eles não são aqueles que têm uma capacidade mudada, sabe? Eu quero ser mais claro. Deus não nos dá uma supermente, um QI elevadíssimo, através da conversão. Não são as nossas capacidades que são melhoradas, mas Deus implanta o seu espírito com uma nova disposição. E disposição é tudo aquilo que determina como usaremos as nossas faculdades físicas e mentais. Antes éramos escravos do pecado, antes éramos escravos do sexo, do prazer, da comida, da bebida, antes éramos escravos da ganância, do orgulho, do ego, da inveja, da malícia, da falcatrua, das fofocas, mas hoje temos uma nova disposição no nosso coração. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, não conseguíamos sair de lá, mas agora o pecado não tem mais domínio sobre nós, e é isso que diz lá em Romanos 6, o pecado não tem mais domínio sobre vós, não pertencemos mais à esfera do pecado, fomos livres do pecado, não somos mais os seus escravos, claro, em nossa insensatez, ainda podemos dar ouvidos ao diabo e cedemos às tentações, mas isso não significa que somos escravos do diabo e escravos do pecado. Ao pecarmos, nós sabemos o lugar do arrependimento, o lugar da reconciliação, é a cruz, é o lugar da confissão, é o lugar de estarmos conectados, porque a nossa vontade não é mais pecadora. Nós não desejamos mais nos lambuzar no pecado e querer tudo que ele tem para nós, essa morte, essa destruição final, mas nós queremos ser santos. Alguns desvios podem acontecer, mas vão acontecer para que você se lembre que você não é de lá, que você não pertence a esse mundo, você pertence a Deus. Você está vivo. Será que você está vivo? Você sente o espírito da vida dentro de você? Nós estávamos mortos e sem vida, mas algo sobrenatural aconteceu. Quando um casal, ele chega na maternidade para ter o seu bebê, a mãe está para dar à luz e a notícia que mais se espera, a notícia mais esperada pela mãe, a notícia mais esperada pelo pai, pelas pessoas que estão na sala de espera, os familiares, sabe qual que é? Vida. Chorou, perfeito, está lá. A criança não pode raciocinar, aquele bebê ele não pode ainda pedir o que ele quer, ele não pode dar conta de si, dos seus gostos, ou do que ele desagrada a ele, mas ele está lá manifestando vida, ele está tão vivo. Eu conheço algumas pessoas e um casal muito próximo de amigos que infelizmente passou por outra situação, algo que a maior parte de nós jamais vai experimentar. O lugar que era para ser um lugar de boa notícia, a maternidade, o bebê, o filho tão sonhado que ia chegar, sabe? Aquela expectativa, infelizmente, aquele pai pegou seu filho nos seus braços sem vida nenhuma, sabe? Eu jamais vou saber o que é isso. Eu creio que jamais vou saber o que é, muitos aqui jamais saberão. Mas poucas coisas são tão tristes, igreja, como a morte de um recém-nascido. Já foi num velório de um recém-nascido? É triste demais. Poucas coisas são tão tristes quanto esse velório de recém-nascidos, mas é extremamente assim, igreja, que Deus vê o mundo. O mundo para Deus é uma grande maternidade, com vários bebês que já nascem sem vida. Não há consolo, só há choro e angústia, e não há esperança. É um completo desespero, mas Deus interviu.
Deus interviu nessa maternidade espiritual e Ele faz o que? Ele envia seu próprio Filho para morrer por todas essas pessoas, para vir em resgate delas, para que através do seu poderoso nome, elas venham a crer, e a morte que estava destinada a todos os bebês espirituais, se torna em vida, porque essa morte, Cristo morreu na cruz no nosso lugar, e a sua vida, que era dele, ele estava com Deus, ele estava à destra de Deus, mas ele não quis, não tomou por si o ser igual a Deus, assumiu a forma de homem, e desceu até nós, e morreu numa morte, morreu como servo, morreu sem pecados, morreu nu e humilhado, para que através do sacrifício de Jesus, eu e você pudéssemos crer na mensagem do Evangelho, reconhecendo que somos pobres pecadores, nosso pai era o diabo, caminhávamos para o inferno, éramos filhos da desobediência, mas agora somos filhos da luz, o nosso pai é o nosso Deus, ele está vivo, a vida dele está dentro de nós, aquele que pecava agora não peca mais, aquele que se prostituía agora não se prostitui mais, aquele que roubava agora não rouba mais, aquele que estava com seu casamento para ser destruído, houve reconciliação, aqueles filhos que davam trabalho, hoje são motivo de orgulho, você tem uma vida nova, você nasceu de novo, isso é motivo para você sorrir, chorar, se alegrar, levantar a sua voz e dizer: Pai, eu te amo, porque o Senhor veio, tomou o meu lugar, assumiu a minha posição e não se conformou com a minha morte, veio me resgatar. Irmãos, falta a alegria de Deus no nosso meio, porque falta lembrarmos da grande maravilha da salvação. Ou você é feliz por causa que a sua bênção é espiritual, ou você olha só para as coisas ao seu redor e fica triste, depressivo e angustiado. Não tem como ser cristão e não ser feliz. É incondicional, é paradoxal, não faz sentido. Somos santos no mundo. Todos nós temos que passar pelas mesmas coisas. Senão ficaria muito óbvio. Todos nós vamos passar por fome, desemprego, angústia, perda de pessoas queridas, por doenças. Todos nós vamos morrer um dia. Alguns vão morrer depois de muitos anos, outros vão morrer prematuramente. Se não fosse assim, ficaria muito óbvio que os crentes têm algo de especial. Olha só, eles não têm doenças, eles não são pobres, todos eles são ricos, com carro, com casa. Mas não é isso que Deus faz, porque as nossas bênçãos não são daqui, elas são do céu. A nossa fração de tempo aqui é muito pequena. Preste atenção, crente, você está triste, está angustiado, o Senhor quer te lembrar que você foi salvo do inferno. Você sabe o que é o inferno? É um lugar de choro, ranger de dentes, o lago de enxofre espera essa humanidade perdida, mas você e eu fomos tirados de lá. Mas Deus interviu, é isso. Crer somente que vai para o céu não é o suficiente, crer que você está perdoado não é o suficiente. Cristianismo, irmãos, preste atenção, é crer e saber que ao estarmos unidos com Cristo, algo da sua vida é compartilhado dentro de nós. Começa a rolar um resultado impressionante de uma conexão íntima e mística com o Senhor Jesus. Uau! Deus nos dá novos sentidos. Deus mexe com as nossas emoções, com a nossa mente, justamente para termos essa convicção interior que nos arranca as lágrimas, que nos faz ter frio na barriga, como eu sinto todas as vezes que vou falar do Evangelho, como aqueles momentos que sentimos o nosso coração aquecido, é Deus. Se fosse um pastor ou um teólogo pentecostal que dissesse isso, a gente acharia super normal. Mas lendo o comentário do pastor presbiteriano Martin Lloyd Jones, olha o que ele disse: aqueles que são salvos em Cristo Jesus são possuídos. Ele disse isso, está lá, posso te mandar o print. Possuídos. E ele fala, eu sei que eu vou ter problema com esse termo, mas somos possuídos por uma nova disposição. Aleluia, aleluia.
É por isso que quando os crentes se encontram, os crentes que amam Jesus, que tiveram esse encontro, sabe os crentes felizes assim? Irmãos, é uma glória. É uma glória. Porque quando você vai falar da vida é só choro, mas quando você lembra da sua eternidade com Cristo é só alegria. É ou não é? A gente compartilha na célula, a gente chora, a gente fala no telefone, a gente manda mensagem. E tem irmãos aqui que estão passando coisas tão terríveis, tão difíceis. Mas Deus levanta essa comunidade de vida, e a cabeça é Cristo, e a vida do cabeça vai passando para todos os membros do corpo, e é por isso que precisamos uns dos outros. Essa carta aqui de Efésios, ela foca nessa unidade da igreja também. E aí, a igreja, o que ela se difere do mundo, num aspecto bem principal, é que ela não é uma maternidade de mortos, mas ela é um lar de vivos. É um lar de vivos. Estamos numa família de vivos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, Paulo diz: vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vocês são corpo de Cristo e seus membros em particular. A vida de Deus corre no meio da igreja. A vida de Deus corre nos nossos relacionamentos. Sabe por que você está triste e desanimado com a igreja? Porque você está desamparado e entristecido com relacionamentos que deveriam conectar vida e conectaram morte. Deveriam conectar vida e conectaram carne. Esse não é o normal. Esse não é o natural. O que Deus diz é: ou você morre na sua angústia, no seu orgulho e na sua razão, porque você pode até ter razão, ou você dá uma nova oportunidade, porque a vida não para de passar pelo corpo. A vida não para de passar pelo corpo. E não é porque quem prega aqui não tem a ver com isso, é porque a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é dele. Ele é o principal interessado em fazer dar certo. Ele é o principal interessado em nos fazer santos. Existe uma nova disposição dentro de você, irmão. Você sente o Espírito Santo, você tem vida, você foi vivificado. Você pode dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Existe uma nova disposição dentro de você. Você se sente influenciado, moldado a ser mais parecido com Jesus. Você sente Deus te convencendo de que seu pecado é sujo e que precisa de arrependimento, se sim. Você precisa ter em seu coração essa alegria indizível, esse senso de maravilhamento constantemente. A falta desse sentimento de maravilha é a causa de tanto desânimo e falta de envolvimento com o reino de Deus. Se você perdeu o foco da grande obra que Deus fez em você, peça para hoje Ele tornar, a iluminar os seus olhos espirituais com esse espírito de revelação e sabedoria. Feche seus olhos. Faça a sua oração agora ao Senhor.